Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Que tenhamos assim condições de compreender bem a mensagem que nos será transmitida na noite de hoje. Bom, primeiramente parabenizar a jovem que esteve aqui, realizou esse belo espetáculo para nós. É sempre bom quando a gente vê a mocidade atuante, se propondo a fazer algo novo, se propondo a fazer algo diferente. É uma inspiração a mais que nós devemos ter. É algo que nos anima a continuar caminhando, independente da idade física que nós apresentarmos, independente do estágio em que estejamos em nossa vida. É sempre bom quando nós vemos alguém jovem, enganjado numa causa no bem, e se propondo a dar a sua contribuição naquilo que tem de melhor para contribuir com essa causa. Então, mais uma vez, parabéns à jovem que estava aqui e realizou esse espetáculo para nós. Bom, nosso tema de hoje, nós aproveitaremos do evento de carnaval que passou, a Comerge, a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que nós tivemos a oportunidade de participar aqui no Polo 19, foi ali no Lar de Maria o evento, e o tema era exatamente esse: desafios da vida. Estamos vivendo como cristãos? O tema já é bem impactante, porque ele já começa nos fazendo uma pergunta, já começa nos colocando para refletir sobre como a minha vida tem sido até esse momento, de que maneira têm sido as minhas atitudes, se eu tenho conseguido agir como o Mestre Jesus nos ensinou a agir. E é interessante nós refletirmos nisso numa época em que o mundo passa por diversas transformações, e toda transformação, principalmente quando é uma transformação muito profunda, como a que acontece no mundo neste momento, é uma transformação que nos causa dor, nos causa um certo incômodo. Não é fácil mudar as suas atitudes, não é fácil mudar a sua vibração, não é fácil agir no bem, fazer o certo. Toda a transformação é difícil, mas é extremamente necessária. Então nós vivemos num mundo em que a ameaça de guerra nesse momento paira sobre nós. Uma situação complicadíssima no Oriente Médio. E agora, a última notícia que nós tivemos é que os russos estavam bombardeando os rebeldes na Síria, e a Inglaterra mandou aviões para lá, para que bombardeasse também os aviões russos. Olha que complicação. Então a gente passa por um momento delicado nas relações humanas entre os países. É necessário então que a gente comece a compreender o nosso papel nesse mundo que sofre essa transformação tão radical. O que é que tem acontecido? E o que é viver como cristão nesse momento? O que significa isso? Vivenciar os ensinamentos de Jesus. É até interessante porque quando eu falo isso, muitas pessoas dizem que eu sonho muito alto, eu penso muito alto. Mas se lá no Livro dos Espíritos está dizendo, Kardec pergunta claramente aos Espíritos, a quem nos deu Deus como guia e modelo? E a resposta dos Espíritos é uma só: Jesus. Não há explicações, não tem nenhum apêndice gigantesco de Kardec explicando a resposta, nada. A resposta é clara, ela é objetiva, ela é simples, se resume a uma palavra, a um nome: Jesus. Então não tem que ser para nós tido como algo impossível seguir os passos de Jesus. O que nós precisamos entender é quais são os nossos limites nessa caminhada. Até que ponto eu consigo chegar? Até que ponto eu não vou tentar trazer para mim uma carga muito maior do que aquela que eu posso suportar? Porque quando eu tento carregar muito mais do que os meus ombros conseguem, normalmente eu desisto pelo caminho, porque eu não aguento. Então cada um tem que carregar exatamente aquilo que consegue, aquilo que aguenta levar na sua vida. Cada um contribui da maneira que pode, da maneira que é capaz de contribuir. É isso que Jesus pede de nós. É isso que Deus pede de nós. Não pede de nós grandes sacrifícios, não pede de nós grandes obras, se nós ainda não estamos preparados para esses sacrifícios e para essas grandes obras. Mas pede que a transformação se dê no nosso dia a dia, no nosso íntimo, que seja uma transformação real, que seja uma transformação que realmente nos envolva e nos inspire a educar o nosso ser, a educar esse ser que ainda anda com tantos vícios de caráter, que ainda anda com tantas mazelas,
que me impedem de prosseguir na minha caminhada evolutiva, me afastam do meu objetivo final, me afastam do objetivo da minha criação, que é a felicidade plena e real, independente do mundo em que eu viva. Eu sou capaz de alcançar essa felicidade, se eu assim me permitir alcançar essa felicidade. Então é necessário que a gente comece essa transformação, pouco a pouco, devagar, mas seguindo, dentro das minhas limitações, aquilo que Jesus me pediu, aquilo que Jesus me ensinou a fazer. Jesus diz lá no seu Evangelho, numa das passagens mais belas da Bíblia, talvez, o poema não escrito mais belo da humanidade, porque Jesus foi um poeta que teceu poemas e não escreveu nenhum. Ele só os disse e permitiu que outras pessoas escrevessem no seu lugar. Mas Jesus cita no seu Sermão da Montanha, nos dá uma receita de bolo, nos dá passos para seguirmos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Deus faz brilhar o sol aos bons e aos maus. Que pai, quando seu filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Ou seu filho lhe pedindo peixe, lhe dá uma serpente? Ora, se Deus, se vós, que sois cheios de iniquidade, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, que dirá mais Deus, vosso Pai que está nos céus, que é todo amor e bondade. Então Jesus já vem nos dizendo, para que nós tentemos nos reconciliar com os nossos adversários, aprendamos a amar os nossos inimigos, a retribuir o mal com o bem. São passos que nós devemos ter para sermos realmente cristãos. E eu sei que é difícil. Aquele que me fez mal hoje, como que eu vou amar essa pessoa que me prejudicou tanto? E Deus é tão misericordioso que nos dá muitas vidas, nos dá muitas encarnações. Jesus não seria injusto de nos pedir nada impossível. Se Jesus nos diz para amar os nossos inimigos, é porque Ele sabe que nós temos muitas oportunidades de desenvolver esse amor, de transformar o ódio que nos moveu em muitos momentos em amor, que é uma energia eterna que nunca vai acabar, que é capaz de nos fazer transpor barreiras, de chegar aos confins do universo, aos lugares mais longínquos. Tudo nós podemos fazer por amor. O amor real, o amor que arde dentro de nós, também descrito por Paulo de Tarso, em sua epístola aos Coríntios, o amor que tudo suporta, o amor que não é invejoso, que não sente raiva, que não se ensoberbece com a justiça, mas se regozija com a verdade. O amor que nos transforma, que nos faz nos autoconhecer. Esse é o amor real que nos move. Não as paixões mesquinhas, muitas vezes transvestidas de amor, ou pelo menos nós nominamos essas paixões de amor, quando na verdade são sentimentos de posse, em que aquele que está apaixonado se acha dono do objeto da sua paixão, se acha dono daquele por qual ele está apaixonado. Isso não é verdade. Todos nós somos livres, e o amor só confirma essa libertação de nós mesmos. O amor de Jesus é tão grande que Ele nos permite tomarmos as ações que quisermos. O amor de Deus é tão infinito na sua sabedoria que nos dá o livre-arbítrio e nós podemos caminhar por onde quisermos o tempo que desejarmos. A verdade é que nós simplesmente seremos responsáveis pelas nossas ações, sejam elas boas ou ruins, mas nós somos livres para fazer o que quisermos. Então o amor não prende, o amor liberta. O ato de amor está em doar-se para o outro, sem esperar a retribuição do outro. Eu sei que é difícil, demora muitas encarnações até que nós tenhamos esse desprendimento. Eu sei disso, eu também estou num processo de aprendizado. Estou vendo que algumas cabeças estão balançando aqui, concordando que é difícil, e eu sei que é. Eu sei que não é de um dia para a noite. Mas notemos então outras palavras de Jesus no seu Evangelho. Jesus nos diz claramente: tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus, nos dizendo que se Ele venceu, se Ele conseguiu, nós também conseguimos. Não foi impossível para Ele, também não é para nós. Lembrando que Jesus, apesar da sua grandeza,
espírito que foi criado simples e ignorante, como todos nós aqui, e que teve que aprender, e que teve que evoluir, e que teve que angariar virtudes, deixar defeitos de lado, vencer vícios de caráter, e depois no seu evangelho vai nos dar essa palavra de esperança. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Num dos salmos da Bíblia está lá escrito: vós sois deuses. O reino de Deus habita dentro de vós. O salmista foi muito sábio ao escrever essas palavras. Nós somos deuses. O reino de Deus habita dentro de nós. Ou seja, todos nós temos uma capacidade infinita de fazer o bem. Quando nos dizem que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque nós também temos a condição e a capacidade de amar incondicionalmente. A maioria dos atributos da divindade nós temos condições de adquirir, de conseguir. Existem aqueles, como o fato de Deus ser eterno, não teve princípio nem nunca terá fim. Esse realmente nós não conseguiremos, porque nós, espíritos, tivemos um princípio, mas não teremos fim. Nós nos esquecemos às vezes que nós somos espíritos imortais e que nós vamos avançar ao longo do tempo. Nós atravessaremos o tempo. Essa encarnação aqui não é a primeira, muito menos a última. Eu estou nesse corpo, nesta encarnação, mas eu não estive assim nesse corpo na última encarnação e não estarei nesse corpo na próxima, porque o meu corpo ele vai se moldar de acordo com as necessidades que eu tiver, com as provas que eu tiver que passar naquela encarnação. O nosso corpo é uma máquina tão perfeita que ele é moldado na espiritualidade para se adequar às nossas necessidades, às necessidades de cada um. Então é necessário pensar nisso, acreditar nisso. Eu sou um espírito imortal e isso não pode servir, logicamente, para que eu me acomode. Não, vou ter muitas oportunidades, não, mas para que eu, espírito imortal, me motive. Porque quanto mais rápido eu evoluir, quanto mais cedo eu conseguir vencer minhas más tendências, mais eu vou conseguir usufruir desse amor perfeito que vai brotar dentro de mim. Mais eu vou conseguir usufruir desse amor verdadeiro que vai me fazer ser feliz todos os dias. Quanto menos tempo eu demorar nas minhas provas, quanto mais cedo eu me livrar das minhas amarras, das minhas mazelas, mais feliz eu serei. E aí eu vou ter uma eternidade inteira só de felicidade no bem, só de trabalho e felicidade no amor. Eu não terei mais que passar pelas dificuldades que eu passo hoje. Então a minha imortalidade me motiva a ser melhor no meu dia a dia, me motiva a querer fazer diferente, a fazer melhor aquilo que ontem eu não fiz tão bem, sabendo que o meu presente, sendo bem feito hoje, é o que vai me garantir um futuro feliz amanhã. O que eu faço hoje reflete no meu futuro. O que eu fiz no meu passado, não fiquemos apegados ao passado. Como o nome já diz, passou. Eu não posso mais voltar lá e fazer de novo. Serve de lição. Aquilo que de errado eu fiz no meu passado fica como uma lição, fica como um aprendizado, para que eu não repita os mesmos erros, mas que nós tenhamos a vontade de construir um presente glorioso, sabendo que o meu futuro amanhã vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, porque eu terei tomado as decisões certas hoje. Todos nós temos essa condição de analisar a nossa vida, analisar o rumo da nossa história e começar a pensar: como é que a minha vida tem sido até o momento? O que eu tenho feito de bom e de ruim até o momento? E se eu perceber que o meu caminho está se desviando daquilo que deveria ser, eu tenho condição de corrigir a minha rota e de voltar para a rota certa, de voltar para o caminho do bem, de me voltar para Jesus, de buscar a sua companhia na minha vida, de buscar ser melhor a cada dia, fazendo bem àqueles que me rodeiam, amar aqueles que muitas vezes querem me prejudicar. Às vezes a gente tem muita raiva de quem quer nos prejudicar, e é normal, é natural, alguém está tentando me prejudicar. É natural, é a nossa natureza ainda ser assim. Nós estamos aprendendo. E às vezes nós falamos dos nossos obsessores com ódio, uma raiva incontida, e nós nos esquecemos que em muitas oportunidades, ou em 100% dos casos,
O meu obsessor de hoje foi obsidiado por mim ontem. Na verdade, o que ele está fazendo hoje é me cobrar uma dívida que ele acha que tem o direito de cobrar. E tem, tá, gente? Porque eu prejudiquei mesmo. Porque eu fiz o que eu não devia realmente. Porque eu não agi com ele da maneira como eu deveria agir. Ao invés de eu sentir raiva desse irmão, ao invés de eu sentir raiva desse obsessor que me acompanha, eu deveria então tentar aproximá-lo do meu coração. E é verdade, tá, gente? Eu disse isso. Nosso obsessor deveria caminhar conosco. Todo dia. Nós deveríamos convidá-lo a estar conosco sempre. Para que ele pudesse ver, através das nossas atitudes, que nós não somos mais a pessoa que fomos ontem. Que nós aprendemos com o nosso erro. Que nós queremos mudar. Que nós queremos ser melhores. Que aquilo que eu fiz ontem foi um desatino de uma pessoa ignorante, que desconhecia a verdade, mas que hoje, conhecendo o amor de Deus, conhecendo os ensinamentos de Jesus, eu estou livre do pecado. Eu estou livre daquilo que me impedia de caminhar. As amarras já não estão mais presas a mim. E aí o nosso obsessor vai perceber que realmente nós somos pessoas diferentes, que nós estamos tentando mudar. E isso vai inspirá-lo também a querer mudar. Porque ele vai perceber que se nós conseguimos, ele também consegue. Então que a gente tenha a certeza de que a nossa transformação está sendo real. Porque, olha, gente, é um desafio grande. Convidar o obsessor para caminhar com a gente é complicado. Porque se a gente também não tiver mudado as nossas atitudes, eles cobram. E cobram mesmo. Mas como eu tenho certeza que aqui todo mundo, pelo menos, já está tentando, já está no caminho para mudar a sua atitude. Já está no caminho para se tornar uma pessoa melhor. Já está modificando o seu campo mental, modificando as suas vibrações. Se nós não estivéssemos, pelo menos tentando, não estaríamos aqui na noite de hoje. O fato de estarmos aqui implica uma boa intenção de mudar, de caminhar no bem, de caminhar na luz, de buscar sermos melhores. Ao longo da história, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que quiseram modificar a sua atitude e caminhar com Jesus. Viveram como cristãos. Inúmeros exemplos. Nós temos Paulo de Tarso, talvez a transformação mais radical que nós já podemos ter visto. Um homem tão duro na defesa da fé judaica, na defesa da lei de Moisés, quando conhece a Jesus, se transforma por inteiro, a sua vida se modifica, e ele passa a ser o apóstolo dos gentios, caminhando dias, meses, anos a pé, pregando a palavra de Jesus. E diz lá em Atos dos Apóstolos que quando Paulo era preso, era espancado, era açoitado, ele saía da prisão feliz, porque tinha tido a oportunidade de sofrer em nome de Jesus. Aquilo para ele era uma felicidade gigantesca. Avançando um pouco mais, nós iremos encontrar então em Assis, o Francisco de Assis, o irmão Sol, um jovem que durante a sua juventude viveu às custas da riqueza do pai, cometendo os excessos que aquela riqueza proporcionava para ele. Era um homem que o sonho dele era ir para a guerra, era se juntar aos cruzados e combater os muçulmanos em Jerusalém. Mas que quando conheceu a Jesus, ele resolveu caminhar com Jesus, resolveu viver com Jesus, deixou fluir no seu coração todo o amor que ele tinha latente. Ele deixou desabrochar no seu coração e se tornou, quem sabe, uma das personagens mais gentis e amorosas que nós temos conhecimento. Um homem que dava bom dia às pedras, aos lobos, às formigas, a todos os seres da criação ele saudava, porque ele entendia que aquele ser, sendo criado também por Deus, não importando o estado em que ele estava, era também seu irmão, ele criado por Deus. Então as pedras eram suas irmãs, os insetos eram seus irmãos, os animais. Dava bom dia ao irmão Sol, boa noite à irmã Lua, atingindo uma compreensão muito maior do que qualquer um daquela época e provavelmente do que qualquer um de nós hoje. Uma compreensão cósmica
cósmica da realidade que o cercava, entendendo o amor de Jesus e se revestindo dele, e caminhou e viveu, sempre seguindo os passos do Mestre Jesus. Avançando ainda um pouco mais, nós iremos encontrar aqui no Brasil Francisco Cândido Xavier, um homem chamado amor, um homem que amou durante a sua vida. Tudo o que ele fez foi amar. Todas as obras que Francisco Cândido Xavier fundou, todas as pessoas que ele ajudou, tudo isso estava revestido do amor. Amou tanto que tinha lá o padre que ele tanto amava, que era o amigo dele, o confidente. E no dia em que ele se resolveu ser espírita, ele foi lá e se despediu daquele padre. E aquele padre não teve coragem de repreendê-lo, porque enxergava nele o amor de Jesus, ali, personificado. Temos também a inestimável médium que viveu no início do século XX, Maria Modesto Cravo. Uma médium fantástica, de família católica, numa cidade do interior de São Paulo, de uma família rica, de uma família abastada, era uma mulher de proeminência na sua sociedade, era uma mulher católica muito fervorosa, mas começou a ter uma moléstia grave, os médicos não descobriam o que ela tinha, e um dia então levaram ela para ter contato com Eurípides Barçanufo, outro médium fantástico, que fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, que funciona até hoje no interior de São Paulo. E Eurípides Barçanufo identificou que a moléstia que ela tinha era espiritual, não era física, e a curou daquela moléstia. Ela se recuperou, começou a estudar a doutrina espírita, desenvolveu a sua mediunidade, se tornou uma médium fantástica e, logicamente, escandalizou a sociedade em que ela vivia, a cidade onde ela morava, porque ela abandonou a igreja para seguir a doutrina espírita. E certa feita, no seu aniversário, ela recebeu o presente de uma mulher que era amiga dela, pelo menos nos tempos de igreja era amiga dela, uma baixela de porcelana inglesa, linda. E quando ela recebeu aquele presente, que ela olhou dentro do presente, aquela baixela estava cheia de fezes humanas. E nisso vinha um bilhete: por nos ter traído, é isso que você merece de nós. Faça bom proveito e sua alma queime no inferno. Um bilhete bem delicado para alguém receber no dia do seu aniversário. Ela recebeu aquilo, não respondeu, não fez nada. Passado alguns meses, foi aniversário dessa mulher que havia mandado para ela aquele presente. Essa mulher em casa recebe um presente da Dona Maria Modesto Cravo, quando ela vai ver a mesma baixela de porcelana inglesa, só que cheia de rosas. E ali um bilhete que ela havia escrito para ela: do presente que você me mandou, eu lhe devolvo flores. Seja feliz, vá em paz. Notem bem a grandeza moral de um espírito para ter uma atitude como essa. Isso não é amar os nossos inimigos, assim como Jesus nos pediu no seu Evangelho? Ela tinha todos os motivos para se irar contra aquela mulher, mas ao invés disso, as fezes que ela recebeu, ela usou de adubo e devolveu flores no lugar. Notem bem. Passado mais um tempo, nós iremos encontrar então na África do Sul Nelson Mandela, um homem que também teve uma transformação profunda e radical na sua vida. Mandela, enquanto jovem, era um guerrilheiro, pegava em armas, é por isso que ele foi preso, por isso que ele foi condenado e passou tantos anos na prisão, porque ele realmente havia cometido crimes. Ele não era um pacifista enquanto jovem, ele era um manifestante ativo, que atacava o governo, que matou muitos soldados do governo da África do Sul e foi preso. Mas ao invés de se revoltar, ele levou 24 anos na prisão, se modificando, se transformando. E ele mesmo diz, em uma de suas biografias, que ele passou anos ali aprendendo a conviver com o inimigo dele, estudando a língua daquele inimigo, estudando os hábitos, entendendo a mente daquele inimigo. E no início, ele queria aprender isso tudo, porque quando ele saísse dali, ele queria voltar a atacar aquele governo. Mas com o tempo, ele foi aprendendo a amar aquele inimigo dele. Ele foi compreendendo as motivações que levavam aquelas pessoas a sentir tanto ódio pelos negros.
ele foi atingindo uma consciência superior sobre aquela situação. E quando saiu de lá e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e depois se tornou presidente da África do Sul, e uma das suas passagens mais emblemáticas é quando o seu chefe de segurança fala para ele: olha, nós estamos com uma equipe pequena, precisamos de mais homens. E ele fala: eu vou arrumar uns homens para você então. E no dia seguinte, vários homens que eram seguranças do antigo presidente adentram a sala de segurança e falam: nós viemos aqui porque nós fomos convocados ao serviço. E o homem pega a autorização e vê que estava lá a assinatura do presidente Mandela. E vai lá falar com ele. E fala: isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E o presidente fala para ele: mas por quê? Por que isso não pode acontecer? Porque muitos desses homens que ali estão mataram nossos amigos, mataram os nossos irmãos de luta. E Mandela olha para aquele homem e diz para ele: a África multirracial começa aqui. E muito mais do que isso, o perdão também começa aqui. Notem bem esse exemplo. Ele tinha todo o direito e tinha o poder para afastar aqueles homens dali, afastar qualquer branco do seu governo. Ele não queria mais, mas não. Ele tenta unir aquele povo. Ele faz o possível e o impossível para que as pessoas começassem a se enxergar como irmãos, a se amar verdadeiramente. Então são exemplos que nós trazemos para a nossa vida, assim como inúmeros outros. Mais ainda, contemporâneos, nós temos o exemplo de Irmã Dulce, de Valdo Franco, Madre Teresa de Calcutá, e poderíamos citar grandes outros nomes da história que fizeram uma diferença positiva na vida de várias pessoas que caminharam com Jesus, que buscaram compreender o que é caminhar com Jesus na sua vida. E esses são exemplos que todos nós podemos alcançar. Está muito difícil alcançar Jesus? Peguemos então exemplos mais próximos. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, todos vocês iriam se lembrar de alguém que é caro ao coração de vocês e que foi um exemplo de bondade, foi um exemplo de candura e que realmente vivenciou a sua vida como um cristão. Todos nós aqui temos um exemplo amoroso, seja um familiar, seja um amigo, alguém muito próximo a nós, alguém que ainda está conosco, alguém que de repente já partiu para a espiritualidade, mas que deixou em nós uma boa semente, nos deixou uma boa lembrança. O que nós precisamos fazer é ajudar essa semente a germinar nos nossos corações, é germinar nas nossas vidas. É compreender que as dificuldades que nós temos, e todos nós no nosso dia a dia temos inúmeras dificuldades. Eu sei que temos, eu passo pelas mesmas dificuldades, mas as dificuldades que nós temos, elas estão aqui para nos aprender, para nos fazer aprender a crescer, para nos ensinar a sermos melhores no nosso dia a dia. A vida com o tempo vai nos ensinar que a vitória ou a derrota é muito relativo. É muito relativo. Na verdade, a gente vai entender que a vida nos ensina das mais diversas formas. Em alguns momentos é um pouco mais doloroso do que outros, porque a dor era necessária naquele momento. Porque naquele momento era a dor que iria nos ensinar. Quando alguém passa pela dificuldade de um câncer, o tratamento quimioterápico é terrível. Principalmente para as mulheres que têm a vaidade com o seu cabelo, que se sentem bem com isso e não é errado ter. É um tratamento terrível. Mas é esse tratamento terrível que vai dar a cura para elas, que vai ajudá-las a ter uma nova vida, que vai ajudar essa pessoa a ter uma nova vida. Então é uma dor que é temporária e que é facilmente suportável se eu for pensar no benefício que eu terei depois. Então quando nós passamos por uma dificuldade muito grande, é porque essa dificuldade vai nos ajudar a nos desenvolver. A vida pode fazer qualquer coisa comigo. A vida pode me dificultar muitas áreas. Eu posso ter muitos problemas durante a minha vida, muitos desafios. E isso não importa. O que importa realmente é o que eu faço com esses desafios. Em que eu transformo as dificuldades que se apresentam à minha frente. Como é que tem sido o meu dia a dia? Como é que tem sido a minha caminhada?
Como é que tem sido o meu despertar pela manhã? Será que eu ainda desperto reclamando de tudo? Reclamando que eu tenho que acordar cedo? Reclamando que eu preciso trabalhar? Ou reclamando que eu preciso ir para a escola? Ou reclamando que eu tenho minhas atividades no meu dia a dia? Adianta reclamar realmente? Alguma atividade que nós temos no nosso dia a dia vai desaparecer? Vai sumir porque eu reclamei? Claro que não. Mas vão ficar muito mais difíceis quando eu não enfrento as minhas dificuldades com bom ânimo. Quando eu não vou para o meu trabalho e lá tem um monte de gente que de repente nós não gostamos, é natural isso. Existem pessoas que nós não nos afinizamos, é natural isso. Mas é muito melhor quando eu enfrento isso com bom ânimo, com um sorriso no rosto. Quando eu olho para aquela pessoa com quem eu tenho menos afinidade, com quem eu menos converso, e num sorriso aberto eu lhe dou um bom dia sincero. Isso já desarma qualquer um, gente. Isso a pessoa já vai te olhar de uma maneira diferente, porque ela está vendo ali uma pessoa que tem um pensamento diferente, que tem uma atitude diferente, e que tenta mostrar na sua vida uma energia diferente. É necessário que nós entendamos isso, que pequenas atitudes no meu dia a dia vão transformar o ambiente ao meu redor, vão me fazer ter uma vida mais tranquila, uma vida com menos dificuldades. Meus problemas vão sumir? Claro que não. Sendo otimista ou sendo pessimista, eles continuam ali. E eu tenho que resolver todos, um por um. Não tem como fugir. Mas eu tenho certeza que mudando a minha atitude, mudando a minha energia, mudando a minha casa mental, eu conseguirei transpor essas barreiras com muito mais facilidade do que me entregando, do que blasfemando contra Deus, do que colocando a culpa em outras pessoas, como nós fazemos muitas vezes, do que simplesmente apontando o dedo para o lado, tentando tirar de mim a responsabilidade de ser feliz, a responsabilidade de guiar a minha vida. Essa responsabilidade é minha, eu não posso passar para ninguém. Eu controlo a minha vida, eu governo o meu destino, eu faço as minhas escolhas e eu tomo as decisões e arco com as consequências das minhas decisões. Não é o outro que fez. Se eu fiz algo de errado, a gente quer logo botar a culpa no obsessor, coitado, é o obsessor, ou é na pessoa que está com a gente, é no marido, é na esposa, é na namorada, é sempre alguém. É a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão, é o meu amigo do trabalho, é sempre alguém. Não, Alex, mas eu respondi mal àquela pessoa, você não viu o que ela fez comigo? Eu vi, e vi o que você fez com ela também. Por que você respondeu mal? Por que a gente tem sempre que revidar com o mal que nos fazem? Aonde está escrito isso? Está escrito lá no Velho Testamento, que já prescreveu, gente, já não vale mais. Jesus já nos trouxe uma nova palavra. Jesus já nos trouxe um novo entendimento das leis. Jesus estava dizendo, é por causa da dureza de vossos corações que Moisés disse essas coisas. Mas eu vos dou um novo mandamento: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e não ouvideis o vosso coração no mal, mas enchei-o da glória de Deus. São palavras de Jesus no seu Evangelho, palavras de transformação, palavras poderosas na nossa vida, e que nos inspiram a sermos melhores. A lei de Talião já passou. O olho por olho, o dente por dente, aquele que matar pela espada, morrerá pela espada. Isso já não acontece mais. Já sabendo que a gente vive num país que é maravilhoso, não tem pena de morte aqui, e nem pode ter, legalmente, tá? Juridicamente é impossível, porque Dom Pedro II teve a grande ideia de colocar isso como cláusula pétrea. Ou seja, não pode ser modificado jamais. Não tem como. Está lá. Isso para nós já é uma maravilha. Não pode acontecer. Então a gente já está aprendendo, desde muito tempo, que a lei de Talião aqui não vale. Ou não deveria valer, pelo menos. Assim também, como a lei de Talião não deveria valer na nossa consciência mais.
Nós ainda aplicamos essa lei nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, porque tudo nós revidamos. Não pisa, olha, eu sou uma pessoa boa. Quem já não ouviu isso? Eu sou uma pessoa ótima. Mas não pisa no meu calo não, porque você vai ver a confusão que dá. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Quanta bobagem, quanto tempo perdido com coisas pequenas que não nos completam mais, que não nos enchem de nada, mas nos tiram um pouco que temos, que não completam o vazio existencial que muitas vezes nós sentimos, só fazem aumentar o buraco das nossas emoções, só fazem aumentar a falta de bons sentimentos que muitas vezes nós temos. Então é necessário que a gente compreenda que essas ações e atitudes já não servem mais para nós. Nós temos escolhas. Eu tenho um caminho a seguir. Eu sei qual é o caminho que eu tenho a seguir. Alex, mas eu reencarnei, eu não lembro do meu mapa reencarnatório. Ninguém lembra, eu também não lembro. Mas eu sei de uma coisa. Eu estou aqui para ser feliz. Foi para isso que Deus me colocou aqui. Para ser feliz de verdade, para ser feliz de fato, para fazer o melhor que eu puder todo dia, independente do meu mapa reencarnatório. Eu não lembro mesmo dele, então não tem nem que me preocupar com isso, gente. Com os compromissos que eu assumi, com o que eu combinei com quem. Não tem que me preocupar, porque eu tenho que casar com fulano para ter filho, não sei quantos filhos que são irmãos do passado, que vêm para resgatar dela. Esquece isso, gente. É muita complicação, é muita coisa. E a gente não vai lembrar mesmo. Mas uma coisa não tem como eu esquecer. Eu estou aqui para fazer o bem, para fazer o melhor que eu puder. Independente de quem estiver ao meu lado, ou se não tiver ninguém ao meu lado, não importa. O nosso destino é a felicidade plena e real. É para isso que nós fomos criados. E é isso que eu tenho que tentar fazer no meu dia a dia. Transformar a minha vida numa sinfonia de amor a Deus. Numa eterna oração a Deus, de agradecimento pela vida, de agradecimento pelas oportunidades que Ele me deu, que Ele me dá todos os dias, de agradecimento por poder caminhar sobre essa terra, por poder aprender, por poder evoluir, por poder fazer o bem. Não importa a maneira que eu esteja, não importa a condição, seja ela física, financeira que eu tenha, não importa. Não importa nem muito a condição moral que eu tenho. Mas eu tenho que tentar fazer o melhor que eu puder. Não importa que eu não seja um Chico Xavier. E quem disse que todo mundo tem que ser um Chico Xavier? Se todo mundo aqui na Terra tivesse o mesmo padrão espiritual de Chico Xavier, já não era mais um mundo de prova e expiação há algum tempo. Já era um mundo feliz. Caminhando um mundo puro já. Então eu tenho que entender a minha limitação e trabalhar dentro do meu limite. Trabalhar dentro da minha condição. Raul Teixeira conta, já que nós falamos de Chico Xavier, que certa vez estava lá visitando Chico em Uberaba, e todo dia à tarde, duas senhoras iam lá. Elas diziam que Chico Xavier gastava muita energia, então elas tinham que aplicar um passe nele para ele recuperar a energia. E Chico Xavier nunca reclamou. Sentava tranquilamente na cadeira, aquelas duas senhoras, uma fazia prece, a outra aplicava um passe nele todos os dias. E um dia Raul Teixeira estava lá, um médium já experiente, com a sua visão espiritual já desenvolvida, ele percebe que no momento em que Chico Xavier está sentado e que quando aquelas senhoras impõem as mãos sobre ele e a outra começa a fazer a prece para o passe, sai de Chico Xavier uma energia muito brilhante que encobre as duas. E ele percebe então que quem está aplicando o passe é Chico Xavier. Elas não estavam aplicando o passe nele. E elas terminam ali, Chico Xavier agradece, se levanta, muito obrigado pelo passe, estou me sentindo bem melhor. Estou me sentindo bem. Era gentileza em pessoa. E aí Raul Teixeira vai falar alguma coisa, Chico Xavier, não fala nada não. Depois quando elas saem, Raul Teixeira fala, mas Chico, eu vi. Não foi você que deu, foi você que deu o passe nela, você não recebeu nada. E ele fala, mas meu filho, que utilidade vai ter eu falar para elas que sou eu que estou dando passe nelas, ou elas estão me dando? Isso não vai servir para nada. Elas vindo aqui, nesse ato de amor, elas recebem amor. Elas são ajudadas. Agora, se eu contar para elas que elas não estão me ajudando, sou eu que estou ajudando, elas vão parar de vir aqui e vão deixar de receber essa ajuda. Não entendem a grandeza desse espírito. Se
nós ainda não temos essa grandeza, se a nossa moral não chegou nesse nível ainda, dificílimo de chegar. Nós entendemos isso, mas estamos caminhando para isso. Já fomos muito piores do que hoje. Tenho certeza disso. Houve um tempo, em encarnações passadas, em que me era lícito e eu achava correto matar alguém que me ofendia. Hoje em dia não. Hoje em dia eu já sei que é errado. A própria lei já pune quem faz isso. Mas o que nós temos que ter em nós, então, é o amor desenvolvido. É o amor estruturado, que vai nos fazer caminhar para frente. Porque não há limites para o amor. E aquele que ama não quer se vingar, ele nem se ofende, ele nem perdoa. Deus não perdoa a ninguém, nunca se esqueçam disso. Jesus, muito menos, também não perdoa a ninguém, porque eles nunca se ofendem com nada do que nós façamos. Há um tempo atrás, me perdoe se eu tiver contado esse caso aqui, em outra oportunidade, minha mãe veio me procurar muito preocupada, porque ela tem uma amiga que tem um filho, e esse rapaz teve um problema de leucemia aos 18 anos, passou por um tratamento complicado, difícil, mas conseguiu, se curou, fez um transplante de medula e ficou bem, fisicamente, porque mentalmente ele continuava sentindo todos os sintomas da doença, uma depressão profunda, e continuava dizendo para a mãe dele: olha, mãe, fica tranquila, só não se preocupa comigo, não gasta dinheiro comigo não, de tratamento não, porque essa doença está me matando, eu vou morrer daqui a pouco. Assim, e não aceitando a ajuda de ninguém. A mãe tentou levar em psiquiatra, ele não quis ir, psicólogo, procurou ajuda das mais diversas religiões e nada. E até hoje, já tentei ir lá falar com ele várias vezes, ele não quer me receber, não quer receber ninguém. Mas há algum tempo atrás, há cerca de 1 ou 2 meses atrás, ele, num surto psicótico dentro de casa, pegou uma faca e tentou matar os pais. Tentou matar os pais. O que os pais fizeram? Internaram ele numa clínica para que ele se recuperasse, para que ele se refizesse. Isso é um ato de amor. Porque se eu estou em algum lugar, na rua, e alguém que eu não conheço tenta me matar, eu vou me defender da melhor maneira, provavelmente numa luta pode chegar às vias de fato. Mas quando você ama, você não desiste nunca. E lógico, a pessoa que tentou me matar, eu quero a distância dela de mim. Nem passe na minha frente. Mas esses pais não. O amor faz isso. Ao invés de você abandonar, você cuida. Você tenta recuperar, você tenta tratar, você faz o máximo que você pode. Essa é a personificação do amor de Deus por nós. Porque é assim que Deus faz. Nós cometemos loucuras, cometemos desatinos, cometemos excessos terríveis. E Deus não desiste. É persistente. Está ali com a gente todo dia, o tempo inteiro, tentando nos ajudar, tentando nos fazer enxergar as atitudes erradas que estamos tomando. E nos coloca às vezes em clínicas de recuperação, e nos ajuda, e nos inspira. E aí por fim ainda colocou Jesus para tomar conta de nós, esse ser tão fantástico. Nos deu o nosso anjo da guarda, nos deu toda a espiritualidade maior que nos protege o tempo inteiro, porque não desiste de nós, porque nos ama. Assim como os pais desse rapaz não desistem dele, de maneira alguma, tentam até os últimos recursos para que ele melhore, para que ele se recupere. É assim que eles fazem, e é assim que Deus faz conosco também. A diferença é que Deus não se desespera com as nossas atitudes equivocadas, porque Ele sabe que em algum momento nós vamos despertar. O nosso despertar vai chegar. Essa é a diferença. Ele já conhece a nossa natureza. Jesus conhece intimamente a natureza humana, principalmente porque Ele já sofreu dessas mesmas mazelas. Então Jesus entende que é um estágio, que é temporário, é passageiro. Amanhã não estaremos mais assim, estaremos livres dessas energias ruins que muitas vezes ainda nos impelem a praticar o mal, que muitas vezes ainda nos induzem a decidir errado, a tomar a decisão mais fácil naquele momento, a seguir por um caminho que pode parecer uma estrada mais bem pavimentada, mas que nos leva muitas vezes à perdição de uma encarnação inteira. Nos faz desperdiçar uma encarnação inteira. Eu tenho que vir na outra e recomeçar, refazer aquilo que eu já tinha feito.
Porque uma decisão equivocada minha desencadeou uma série de acontecimentos que me prejudicou naquilo que eu deveria fazer, que me impediu de continuar. Também, citando novamente o Evangelho de Jesus, larga é a porta da perdição e estreita é a porta da salvação. É necessário que a gente entenda, é a perdição de uma encarnação e a salvação daquela encarnação. Muitas vezes nós temos medo de passar pela porta estreita. Nosso medo nos paralisa. Eu estou ali, no limiar dessa porta estreita, mas que vai me fazer, quando eu passar por aquele limiar, quando eu cruzar aquela porta, eu vou sair do outro lado uma pessoa muito melhor, muito mais voltada para o bem. Mas eu tenho medo, porque essa escolha, essa decisão vai desencadear uma outra série de ações que vai muitas vezes fazer com que os outros não me aceitem, com que eu seja julgado, com que eu seja caluniado, com que eu me sinta sozinho em muitas oportunidades, porque as pessoas que estão ao meu redor muitas vezes não entendem uma mudança de atitude, uma mudança de postura. As pessoas que caminham comigo muitas vezes não querem saber disso. Então eu prefiro ir para outra porta, eu largo, lá todo mundo me aceita, porque eu acabo se me tornando uma víbora na outra porta. Uma víbora no sentido que Jesus falou no seu Evangelho, raça de víboras. Porque a víbora é um animal que se camufla no ambiente onde está. E é assim que eu me torno quando eu escolho a porta larga, muitas vezes. Se eu estou na casa espírita, eu falo coisas elevadas, eu sou um primor. Parece que eu já sou um espírito de luz. As pessoas olham para mim, eu nem sei o que o Alex está fazendo na Terra. Eu devia estar em outro planeta já. Deve estar aqui para ajudar na transformação, está guiando o mundo. Mas se eu estou fora da casa espírita, num outro ambiente em que as pessoas estão caluniando alguém, eu entro no meio da conversa e calunio também. E falo até pior do que aquelas pessoas ali. Se eu estou num ambiente em que as pessoas estão tendo conversas de uma sexualidade desregrada, de pornografia, eu também entro ali naquele meio ali. Se eu estou numa roda de homens em que eles tratam as mulheres como um objeto, eu também trato e faço pior. Porque nós vamos nos adaptando. Então se a mulher está ali no ambiente, estão fazendo fofoca, ela também faz. E fala mais do que as outras. Porque a gente vai se adaptando aos ambientes. E no fim das contas a gente está preocupado em agradar todo mundo. Menos em fazer aquilo que é certo. Eu quero parecer na casa espírita que eu sou muito bom, mas nos outros ambientes eu também quero que naqueles ambientes eu seja aceito. Eu não quero perder. Eu não quero perder nada. Eu quero estar em todos os lugares, sendo bem aceito em todas as situações, esquecendo que quem quer agradar todo mundo, no final acaba não agradando a si mesmo. Esta é a verdade. Como eu quero agradar a todo mundo, eu esqueço de agradar aquele que deveria ser agradado em primeiro lugar, eu. Porque eu acabo me tornando uma pessoa que não faz parte de mim, ou não deveria fazer. Eu acabo me tornando aquilo que os outros querem que eu seja, aquilo que os outros imaginam que eu seja. E muitas vezes isso não condiz com a realidade. Na maioria das vezes, a maneira como o outro me olha não condiz com a minha realidade. Porque eu me mostro para o outro diferente. É como um casal que está começando a se formar e tem a fase da conquista. É lógico que o homem e a mulher ali, aquele casal, não é? Ele vai se mostrar um para o outro, eles vão se mostrar um para o outro da melhor maneira que eles puderem. Muito compreensivos, muito amorosos, muito pacientes, muito bondosos, muito tudo. Mas com o tempo, gente, e o tempo chega, e a convivência vai chegando e vai apertando. E aí as pessoas automaticamente vão se mostrando para outras como elas são. Porque ninguém consegue fingir para sempre. Ninguém consegue fingir muito tempo. E confiança, como dizem, é um caminho sem volta. Depois que você deu confiança, já era. Vai ser assim para sempre. Mas se eu, no início de uma relação, independente de qual seja, tento me mostrar da maneira como eu sou, olha, eu tenho esses defeitos aqui, eu sou assim, é dessa maneira, eu estou tentando vencer, eu estou tentando melhorar, mas ainda não consigo. Então você, já estou te pedindo desculpa de antemão pelos erros que eu vou cometer com você daqui a pouco. Tá, já estou te pedindo desculpa agora, eu peço que você compreenda um pouco. E aí eu também tento compreender o outro, e vai se tornando uma via de mão dupla.
As dificuldades não vão deixar de existir, mas pelo menos a relação fica mais honesta. E a gente vai tentar mais compreender os outros. E não teremos mais essas relações fúteis que nós vemos ser construídas atualmente. Em que a pessoa casa hoje e aí na primeira dificuldade ela separa. Daqui a uma semana já separou. E você me diz, mas como assim? Você casou uma semana atrás e já separou? Ah, eu não gostei não, porque ele chega no quarto e ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Gente, não é exagero. As pessoas casam e se separam pelos motivos mais fúteis. Pela menor dificuldade, porque ninguém mais está preocupado ou quer enfrentar desafios juntos. Ninguém mais quer jogar uma partida de frescobol. Outro dia eu li um texto fantástico que falava sobre isso. Que o homem ou a mulher com seu parceiro ou sua parceira deveriam jogar uma partida de frescobol ao invés de jogar uma partida de tênis. Porque em que consiste o jogo de tênis? Em eu jogar a bola na quadra do outro o mais longe possível para que ele pegue. Tenho que dificultar a vida do outro o máximo que eu posso. Mas quando eu jogo uma partida de frescobol, quando a gente vê alguém jogando frescobol na praia, como é que é? O barato do jogo é que a bola não caia nunca. É que eles estejam sempre ali. A bola tem que estar no alto o mais tempo possível. Ou seja, são dois parceiros ali, não dois adversários. São duas pessoas que trabalham juntas por um objetivo, que a bola não caia. Mas o que nós vemos nas relações que são estabelecidas são adversários e não parceiros. São pessoas que querem jogar tênis o tempo inteiro. Ah, se dificulta a minha vida, dificulta a sua. E assim vai. E aí as relações terminam tão rápido quanto uma partida de tênis. Principalmente se tiver um que sabe jogar um pouco melhor do que o outro. Que sabe trabalhar com as emoções um pouco melhor do que o outro. E que se sinta dono da situação. Aí então que a partida acaba e acaba mais rápido mesmo. Tudo isso porque nós ainda não estamos conseguindo trabalhar bem as nossas emoções e entender bem o nosso papel nesse mundo. Então viver como cristão passa por essa série de fatores que nós conversamos na noite de hoje, mas passa por um fator que é primordial, passa pelo meu autoconhecimento, passa por eu entender o meu papel nesse mundo. O que é que eu vim fazer aqui? De que maneira eu caminho sobre essa terra? Qual é a contribuição que eu posso dar para esse mundo? Passa principalmente por entender que Deus me ama tanto que me deu a vida. E que a maneira que eu tenho de retribuir a esse amor de Deus é espalhando esse amor que eu recebo. Ao invés de guardar todo para mim. Não, eu divido, eu multiplico esse amor que eu recebo todos os dias. Bom, então nessa noite, já que o nosso tempo infelizmente já foi, eu particularmente ficaria muito mais tempo com vocês aqui. Eu gostaria então de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, a Jesus pelos ensinamentos de sempre, a espiritualidade maior pela inspiração, a direção da casa pelo convite, pela confiança mais uma vez, muito obrigado. A vocês que aqui estão, pela presença, pela paciência, pela caridade em estarem aqui nos ouvindo na noite de hoje, muito obrigado. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês nos seus projetos no bem, na caminhada como cristãos que eu sei que vocês estão construindo. Eu sei que cada um de nós que estamos dispostos a seguir os passos do Mestre Jesus. Então que Ele possa nos abençoar, nos ajudar a sermos pessoas melhores no nosso dia a dia. Que ao sair daqui na noite de hoje, vocês saiam confortados nas suas dores, que vocês consigam tudo aquilo que vocês aqui vieram buscar na noite de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus.